Olá, queridos, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Abundante. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ativa aqui as notificações. E nós estamos hoje dando continuidade à Maratona de Sabedoria. Isso mesmo, nós estamos em uma Maratona de Sabedoria, falando aqui sobre o livro de Provérbios. Já falamos do capítulo 1 ao 4 e hoje nós estamos no capítulo 5. Se esse assunto te interessa, fique conosco que nós vamos maratonar isso aqui até o final, até o capítulo 31. E eu creio que para um homem e uma mulher desfrutar de uma vida abundante de verdade, ela precisa estar baseada na sabedoria de Deus. E essa sabedoria nós encontramos no livro de Provérbios de forma abundante, Então, fique conosco nos vídeos, leia em casa também, medite nesse livro que é fonte de sabedoria, de conhecimento, é fonte de direcionamento para a sua vida de uma maneira tão prática, de tantos assuntos práticos para a nossa vida, que eu tenho certeza que vai ajudar você demais, ajudar a sua vida, ajudar a sua família, em todos os aspectos. Como nós lemos lá no capítulo 4, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Nós estamos em um processo de melhoramento constante, isso através da palavra, através do Espírito Santo. Então é importante esse tempo que você dá a palavra, esse tempo que você dá atenção às coisas de Deus, porque isso vai ser vida para você. Como disse também no capítulo 4, vida para a sua alma e saúde para o seu corpo. Então fique conosco nessa maratona e seja muito bem-vindo ao nosso canal Vida Abundante. Vamos para mais um vídeo. Então vamos lá, hoje nós estamos falando aqui do capítulo 5 e o título desse capítulo diz o seguinte: advertência contra a lascívia. Esse aqui você tem que compartilhar pelo menos para um, dois ou três mulherengos que você conhece aí, porque fala muito diretamente nessa área da lascívia, do desejo da carne, de ser casado e olhar para a mulher alheia, de se interessar de forma pecaminosa por mulheres, de ser atraído por palavras doces. E isso serve tanto para homem como para mulher. Então fique conosco. Hoje o mundo está sendo destruído na música, nas novelas, nos filmes, Isso é pregado, isso é cantado hoje, sobre traição, sobre adultério, e as pessoas choram e bebem como se fosse uma coisa boa, mas a palavra de Deus diz que é pecado, a palavra de Deus diz que vai trazer consequências terríveis para essas pessoas. Aí você escolhe em quem você vai seguir, se é uma música de sofrência, uma música de mentira ou a palavra de Deus. Se você está aqui na maratona da sabedoria, é porque você está priorizando aquilo que a palavra de Deus está trazendo para você. Amém? Então vamos lá. O título diz: advertência contra a lascívia. No primeiro versículo diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, dê atenção à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destinam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha que interessante. Antes de falar da mulher adúltera, de falar que as mulheres adúlteras têm as palavras doces como mel, ele fala: filho meu, preste atenção na sabedoria, Coloca a sua mente na sabedoria, porque se você não colocar a sua mente na sabedoria, essas palavras doces vão te seduzir, essas palavras doces vão te atrair, E muita gente tem largado, tanto homem como mulher, isso está muito igual hoje em dia, tem largado seu relacionamento por conta de palavras, por conta de mensagens, por conta de aparência física, E aqui no texto nós vamos ver as consequências disso, Se a pessoa não colocar a cabeça, a mente, o coração na sabedoria, no direcionamento que Deus dá através da sua palavra, vai cair também nessa conversa mole, Nessa conversa que a Bíblia diz que é como se fosse lábios, diz aqui: porque os lábios da mulher adulta destinam favo de mel, as suas palavras são mais suaves do que azeite. É só coisa boa, é só coisa linda que eles falam quando querem destruir a sua vida. Aí você fica com cara de abestalhado, quando vê, já caiu. Por quê? Porque não atentou à sabedoria, não está cheio da sabedoria, não está cheio do Espírito. Então quando vem, você fica frágil diante daquela tentação, frágil diante daquela provocação do diabo mesmo, contra a sua vida, e acaba caindo, destruindo sua vida para sempre.
Vamos seguir. Mas o fim dela é amargoso, como absinto, agudo, como a espada de dois gumes. Aqui já fala a consequência. No início é coisa linda. No início é coisa maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Meu marido não fala uma coisa dessa não. Minha mulher não fala uma coisa dessa não. Isso que é uma mulher, isso que é um homem. Aí você começa a assuntar essas coisas, daqui a pouco o seu final é destruição. Está lascado em todas as áreas. Né? É financeira, é emocional, é a moral, está lá embaixo. Tudo destruído por conta de momentos de prazer. E a Bíblia, em todos os aspectos, quanto mais você lê, você vê que ela cuida de nós em todos os aspectos para a gente não errar, né? Como a Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Então, a Bíblia é algo que vem para nos instruir, nos guiar, né? Nos capacitar para vencer o pecado, porque Jesus nos deu poder através do sangue dele para vencer o pecado. O sangue de Jesus nos garante vitória sobre o pecado. Porém, escute isso, o sangue de Jesus não garante que a presença do pecado se afaste. Ele garante vitória sobre o pecado, mas a presença do pecado está perto de nós, rondando a nossa vida. A Bíblia fala que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando aquele que possa atragar. Então, meu filho, minha filha e meu filho, guarde o seu coração na palavra de Deus, atente à sabedoria, porque se você não atentar, se não for isso, vai ser outra coisa que vai lhe dar uma rasteira e você não vai conseguir levantar mais. Por isso nós estamos nessa maratona, que é importante. E eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, comente aqui o que você está achando, para que outras pessoas possam ser alcançadas também através dessa mensagem. Vamos lá. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não te desvies da palavra da minha boca. Afaste o teu caminho da mulher adúltera e não te aproxime da porta da sua casa. Olha que coisa interessante. Não se aproxime da porta da sua casa. Se afaste dela, não passe nem perto. Sabe por que a Bíblia está falando isso aqui? Porque essa área especificamente, Jesus mesmo disse: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Você pode resistir até o diabo, mas quando Jesus falava sobre a nossa natureza, ele falava assim: fugir da natureza carnal. A nossa natureza, a gente pensa que está forte, a gente pensa que está bem, mas se você ficar flertando com o pecado, você vai cair, você vai falhar. Olha José, quando aquela mulher estava querendo dar em cima dele, começou a dar em cima, que ela foi para cima de verdade, o que é que ele fez? Ficou lá, não quero nada, e se encostando. Não, ele correu, porque ele sabia que se ele continuasse naquele local, ele não ia suportar. Ele estava sendo tentado. Era a alma, a consciência dele, a mente dele que queria servir a Deus, queria obedecer a Deus, queria ser fiel a Deus e ao seu patrão ali, o esposo daquela mulher. Mas a sua carne queria pegar aquela mulher e fazer de gato e sapato. A carne do homem não se converte. Isso aqui não aceita Jesus. A nossa alma aceita. E Deus está falando aqui para a nossa alma fugir da aparência do mal. Sai da porta dela, sai de perto dela. Então, afaste o teu caminho da mulher adulta, não te aproxime nem da porta da sua casa, para que não deis a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Aqui, anos a cruéis fala de tempo. Eu conheço pessoas que têm sofrido nessa área, né? Eles não se equilibram em relacionamento nenhum. Sempre que está no relacionamento tem a necessidade de trair para outro. O tempo está passando e ele, quando fala, a primeira coisa que ele fala é que perdeu muito tempo. Perde tempo, perde dinheiro, perde moral, perde tudo por conta de desejo da carne, que não se sacia. Por isso que a Bíblia fala: não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Para que os teus bens não se fartem. Não, vamos voltar aqui no 9. Para que não des a outra a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e do fruto do teu trabalho não entre na casa alheia. Tudo que você conquista vai água abaixo. Aqui fala sobre a vida financeira. Seu patrimônio não existe, perde tudo por conta disso. No 11 diz: e gemas no fim da tua vida, quando te consumir a tua carne e o teu corpo, e diga: como aborreci o ensino,
e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz do que me ensinavam, nem os meus mestres, nem os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu pulso. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas graças ribeiras de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre com a mulher da tua mocidade, corça de amores, gazela graciosa. Sacie-te dos seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Se você já é casado, desfrute do seu casamento, ore por seu casamento, lute por seu casamento, porque tudo que é fora do seu casamento é ilusão e vai destruir a sua vida, vai destruir a sua casa, vai destruir a sua alma. A Bíblia está falando, sacie da mulher da sua mocidade, sacie da sua esposa, do seu esposo. Você vê que a Bíblia toca em todos os assuntos, não tem um assunto que para a Bíblia seja constrangedor. Ela fala de tudo. Ela fala de tudo. Você tem a sua mulher, para que você vai caçar outra? É porque as outras têm a voz mais bonita, fala coisas mais bonitas, mas vai levar para o inferno. Mas vai destruir a sua vida. Você vê homens com 70 anos, 50, 60 anos, com mulher de 20, 25, achando que ela está apaixonada por ele, aonde em cima desse mundo. Você vê que é o engano do próprio diabo mesmo para destruir a vida dele, e ele não abre o entendimento para a palavra para entender isso. E vive só pelos desejos da carne. Só pelos desejos da carne. Esse desejo da carne é tão temporário. E Deus deixou para nós viver, desfrutar, se alegrar com o nosso cônjuge. Porque se você começar... A Bíblia está falando aqui, o seu fim é terrível, é infernal, é pobreza, é miséria, é falta de moral, falta de tudo. Você precisa entender a palavra, não só entender, não só ouvir, não só ler, obedecer. Aí sim você vai desfrutar de uma vida abundante. Abundante em todas as áreas, eu creio. Em todas as áreas. Vamos lá. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçaria o peito de outra? No versículo 20 faz essa pergunta. Por que, filho meu? Você vai andar cego por outra, vai atrás de outra. Por quê? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Tudo que você faz, Deus está olhando. Os olhos do Senhor estão olhando para você. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quando ao perverso a sua iniquidade o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O pecado é como se fosse corrente nos seus pés. O pecado é como se fosse corrente, não é como se fosse, são correntes espirituais mesmo, que segura a sua vida. Você olha assim, tem gente que acaba de sair às vezes até de um motel e bate aquele desânimo, bate aquela culpa, bate aquela, poxa, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Bate aquela vergonha, bate aquele desespero, e ele fica naquela depressão até voltar a fazer novamente, porque não tem força, porque está acorrentado pelo pecado. Mas a Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você estiver nessa situação hoje, acorrentado pelo pecado, acorrentado pelos seus desejos, vencido pelos seus desejos, saiba que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos dá força para vencer o pecado. Então, independente da sua situação hoje, se você aceitar Jesus Cristo de verdade, entregar sua alma verdadeiramente a Ele, Ele vai te dar poder para vencer o pecado. A presença do pecado ainda vai te rodear, mas você vai ter poder para fugir do pecado e poder para enfrentar o diabo através do nome de Jesus. Vamos lá, estamos terminando. No 23, o último versículo diz: Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Fala das consequências de quem vive segundo os desejos da carne, quem vive segundo a cobiça dos olhos. E eu quero voltar ao primeiro versículo que diz: Filho meu, atente à minha sabedoria e à minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Que você possa ter consciência disso. Antes de tudo, antes de vencer o mal, antes de vencer o pecado, a Bíblia está dando o primeiro conselho: Filho meu, atente, preste atenção, dê atenção. Inclina o seu coração à sabedoria de Deus, à sabedoria da palavra de Deus, porque os dias são maus. Está difícil manter um padrão de santidade, está difícil manter o padrão da palavra de Deus durante a sua vida, por conta das influências do mundo,
por conta das músicas, por conta das novelas, por conta das programações, por conta das amizades, mas aquele que ama a Deus e obedece a sua palavra, naquele grande dia Deus vai falar: vinde bendito do meu Pai, entrai e recebei por herança aquele reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então vale a pena. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não sei a sua situação hoje, se você está perdendo ou ganhando nessa área, mas se você estiver perdendo, saiba que o sangue de Jesus Cristo te dá força, te dá ânimo, renova a sua vida, lhe santifica, lhe purifica, lhe resgata dessas algemas malignas e faz você desfrutar de uma vida abundante em todas as áreas. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa foi mais um episódio, posso chamar assim, da nossa maratona de sabedoria. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, porque aí você vai acompanhar os outros vídeos aqui. Deixe o seu like, porque o YouTube entende quando você deixa o like que esse assunto é interessante e ele acaba entregando para as outras pessoas também. Que Deus em Cristo te abençoe. Vida abundante para você.